Quero hoje tratar com os irmãos sobre um tema que, por certo, vai complementar as duas últimas ministrações que nós ouvimos aqui nos dois últimos domingos. Domingo retrasado, nós estudamos sobre a provisão que vem do Senhor. E a provisão vem de Deus. Aprendemos sobre isso. Quando nós dependemos dEle, a provisão vem dEle. A questão é, será que nós confiamos mesmo em Deus? Domingo passado nós estudamos, já que a provisão vem do Senhor, será que nós estamos preparados para o que der e vier? Estamos preparados para o que der e vier? E quero complementar essa mensagem hoje, trazendo algo que creio Deus colocou no coração para repartir com os irmãos. O tema de hoje, vire a página, segue a vida. Talvez você que está aqui hoje, uma empresa que você tinha que não deu certo, talvez um relacionamento que não deu certo, um casamento que acabou, e de repente te entristeceu, talvez enfermidade que veio sobre a tua vida, enfermidade que deixou você triste, abatido, talvez algo que tenha acontecido ou aconteceu durante a tua trajetória nessa terra, e isso te tirou talvez um pouco da paz. Isso te tirou um pouco, talvez... Minha voz está até melhor aqui agora. Amém. Talvez alguma coisa que aconteceu na tua vida e deixou você triste, deixou você para baixo, deixou você pensativo, deixou você preocupado, de que talvez você diga assim, a provisão de Deus não chega na minha vida nunca. Por que que Deus permitiu esta enfermidade na minha vida? Por que que Deus permitiu acontecer isso? Eu perdi o emprego. Poxa, perdi o emprego. Por que que Deus permitiu que eu perdesse o emprego? Pô, eu sou fiel. Poxa, por que que acabou? Por que que eu fui traída ou traído? Por que que aconteceu isso? São perguntas que nós fazemos geralmente quando nós sofremos algum tipo de questão como essa. Se nós olharmos o histórico de nossas vidas, nós vamos chegar em algumas conclusões. Tem coisas que acontecem que somos nós mesmos que acabamos trazendo esses problemas. Algumas decisões que nós temos e tomamos diariamente podem influenciar a nossa vida. Eu já falei aqui algumas vezes, tem gente que bebe muito, fuma muito, isso vai trazer malefícios para o seu corpo, é simples, isso está comprovado pelos médicos. Tem gente que gasta demais, e por gastar demais, ele acaba se enfiando em dívidas. Aí depois fala, poxa, eu queria tanto que Deus me abençoasse, Deus me abençoou. Talvez alguma coisa que você fez te levou a isso. Talvez você enfrentou algum tipo de discórdia, sei lá, no teu relacionamento com as pessoas, e isso trouxe sobre você, ou para você, tristeza, agonia, algum tipo de sofrimento. Enfim, se você tem isso no teu coração, se você está com alguma dessas questões na tua vida, quero continuar te falando e pregando. A provisão vem do Senhor. Esteja preparado. E nesta manhã, vira a página. Segue a vida. A gente olhar para a Bíblia, nós encontramos várias situações de pessoas que passaram por isso. Várias. Pessoas que souberam tirar da situação ruim benefícios, virou a página, seguiu a vida. E gente que na primeira tentativa ou na primeira decisão, preferiu sofrer, preferiu atribuir a Deus todo o seu sofrimento. Esses dois lados que quero ver com os irmãos hoje, o primeiro deles está na vida de Noemi. Nós já estudamos sobre essa mulher aqui, na verdade sobre Ruth, a sua nora, neste ano, e vimos um pouco da história dela. Noemi, segundo consta a palavra, era uma mulher que tinha o seu marido, seus 2 filhos. O local onde eles viviam sofreu uma crise, como por exemplo a gente está vivendo hoje. E nessa crise o marido falou, olha, vamos para outro lugar. Eles largaram os seus bens lá, reuniu o que podia levar, foi a mulher, o marido, os 2 filhos, para um outro lugar.
Nesse outro lugar, eles se estabeleceram, começaram a viver suas vidas. Os 2 filhos conseguiram se casar lá naquele local. Estavam vivendo uma vida normal, boa, até que de repente o marido morre. Veio a falecer. Noemi, diz o texto que ela ficou muito triste com essa situação. E ainda assim, passado alguns meses, os 2 filhos acabam morrendo também. Ou seja, imagina a tristeza no coração dessa mulher. Imagina a preocupação dela agora, tipo, quem vai me sustentar? Ela reúne as suas 2 noras e diz, olha, é melhor vocês irem embora, voltar para a terra de vocês, porque não tem jeito de a gente estar junto aqui. As 2 disseram, não, nós vamos ficar contigo e tal. Ela insistiu, dizendo, não, vocês têm que ir embora daqui, vocês têm que voltar para a terra natal de vocês. Uma delas foi embora, a segunda, Ruth, disse para ela, não, eu vou ficar contigo, o teu Deus vai ser o meu Deus, vamos voltar lá para a tua terra natal. Quem sabe lá Deus possa nos abençoar, quem sabe lá Deus possa mudar a história, levar a gente a virar a página. E diz os textos que nós lemos no livro de Ruth, acompanha aqui no telão, capítulo 1 de Ruth, versículo 19, diz que elas prosseguiram, pois, e foram até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Aí algumas delas disseram, será que é Noemi? Porque ela tinha um relacionamento com aquele povo, ela fazia parte do povo. Perguntaram as mulheres. Versículo 20, mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Noemi, essa palavra quer dizer agradável. Ela diz, não me chamem de Noemi, de agradável. Melhor que me chamem de Mara, que quer dizer amarga. Por quê? Ela atribui a Deus, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. 21, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Veja a cabeça dessa mulher num momento de crise. Uma mulher que conhecia Deus, que se relacionava com Deus, só que o que aconteceu na vida dela levou ela a se voltar contra Deus. Atribuir a Deus tudo de ruim que estava acontecendo na vida dela. E perdeu o marido, perdeu os filhos, uma das noras foi com ela, vou voltar para Belém, pelo menos lá a gente ainda tem alguma coisa, um lugarzinho para ficar, é a terra natal. Mas quando ela chega na sua terra natal, que as mulheres falam, olha Noemi, ela fala, não me chama de agradável, me chama de amarga, porque Deus, Ele pisou na bola comigo. Diz o texto que passado essa choradeira, passado essa decepção, passado esse momento de crise, Ruth saiu para trabalhar, e a gente estudou sobre essa história. Ela conheceu Boaz. Boaz era meio parente do marido de Noemi, era um homem solteiro, não tinha ainda se casado, e por ser rico, bem de vida, dono de uma plantação, ele vê Ruth colhendo espigas, as espigas que caíam pela beirada, porque as pessoas que trabalhavam para ele colhiam as espigas, às vezes caíam, e ele deixava essas espigas que eram lançadas ou que caíam no caminho, para que os pobres, para que as pessoas que não tinham condições pudessem pegar e também viver, sobreviver. Quando ele viu Ruth, diz o texto que ele se apaixonou por ela, que era uma mulher trabalhadora, era uma mulher simples, mas bonita e trabalhadora, esforçada. Ele até disse para os seus servos, olha, deixa cair mais espigas, para que ela possa ir pegando e ter como se sustentar. Diz o texto que quando ele foi se informar de quem era ela, ele ficou descobrindo que ela era uma das noras de Noemi. Noemi que era ou que foi esposa de um dos seus parentes. Naquela época havia um costume entre os judeus de que quando, por exemplo, num casal, o irmão mais velho, que era o primeiro que casava, se ele morresse, o irmão mais novo provavelmente casaria com a mulher do irmão mais velho, para manter a família, ou manter a descendência.
Havia também um costume entre eles de cuidar dos seus familiares. Eles tinham uma expressão que eles usavam antigamente de resgatador, quando, por exemplo, uma família, por exemplo, vou citar aqui, se o meu irmão ou minha irmã passarem por um momento difícil, perderem, por exemplo, os seus bens, o seu trabalho, não tiver condição financeira, como um dos parentes próximos, eu com condições vou lá e resgato eles. Trago eles para perto, ajudo sustentando a vida deles até eles se reerguerem. Esse era um costume do povo lá de Belém. Era um costume, até hoje os judeus são assim. Eles têm o hábito de ajudar os seus familiares e de ajudar os seus compatriotas. Quando Boaz fica sabendo dessa história, ele vai tentar ajudar. E Noemi, quando ela descobre que Boaz está bem interessado, ela dá algumas dicas para Ruth. Ela fala, olha, se aproxime-se, tome cuidado, mas se aproxime-se, faça isso, aquilo, outro. Ela acabou fazendo. O homem se apaixonou por ela. Ele foi à cidade onde tinha mais alguns 2 ou 3 parentes da mesma família e disse, olha, Noemi está com uma das noras, perdeu o marido, perdeu os filhos, e a gente precisa resgatar. A minha pergunta é, vocês que são parentes como eu, próximos do marido dela, vocês querem resgatá-lo? Eles disseram, não, a gente não quer. Ele falou, então posso resgatar? Pode. Aí ele resgatou. Ele assumiu aquela questão de abençoar a vida de Noemi, porque Deus é assim, Deus sempre providencia uma forma de sustentar a gente, né? Quando a gente entende que a provisão vem dele. Quando Noemi entendeu isso, ela falou para a mulher, vai, se aproxima dele, faça isso, faça aquilo, e ela fez e chamou a atenção de Boaz. Diz o texto, Ruth, capítulo 4, versículo 13, que Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Versículo 14, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois ele é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Aí Noemi, com toda essa situação, diz o texto que ela pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. 17, último de Ruth 4, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi pai de Jessé e pai de Davi. Uma situação difícil que Deus transformou, porque Deus tem essa capacidade de pegar crises e transformar em bênção. Ele pode fazer isso. Por isso que eu creio que a gente não está sob esse sistema financeiro arcaico desta terra. Quando nós somos fiéis a Deus e cremos nele, a bênção vem dele, é ele que sustenta. Uma situação aqui totalmente difícil, uma mulher que tinha desistido de tudo. Uma mulher que disse, pode me chamar inclusive de amarga a partir de hoje, que eu não tenho mais prazer nenhum. Esse Deus que vocês falam tanto, esse Deus acabou trazendo problemas para a minha vida. Eu não quero mais saber desse Deus. Até o dia que Deus mudou a história da vida dela. Porque Deus pode mudar a história da nossa vida a hora que Ele quiser, Ele é Deus. O problema que nós temos que entender é, será que nós estamos realmente com esse entendimento que a provisão vem do Senhor e estamos preparados para isso? O outro lado dessa história eu quero ler com vocês, você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos em 2 Samuel, capítulo 12. Eu não poderia ficar sem falar de Davi, um homem que acreditava na provisão do Senhor. Um homem que marcou a sua época, um homem diferente. Um homem prático. Um homem que entendia todas as situações. Nessa questão aqui, 2 Samuel, capítulo 12, conta a história em que Davi havia pecado com Betseba, a mulher do seu chefe de guarda Urias. Essa mulher acabou engravidando e ele deu um jeito de que Urias fosse morto. Ele morreu, Davi trouxe a mulher para morar com ele, passado alguns meses, 2 meses, o profeta Natã foi ter com ele.
contou-lhe uma história. Diz o texto interessante que Davi ficou furioso com a história que ele disse. E ele disse: olha, então Davi, já que você está furioso, esse cara que fez tudo isso é você. Porque você destruiu uma família. E por causa dessa sua atitude, Deus vai permitir algumas questões na sua vida. O que Davi fez? Eu pequei, realmente reconheço, o erro foi meu, isso está alterando a história da minha vida, eu sei o que aconteceu, olha, Deus me perdoa. No Salmo 51 isso está bem descrito. Ele diz: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício eu faria um monte, mas agora eu sei que o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer um coração contrito, um coração arrependido, e eu estou aqui, Senhor, arrependido. Versículo 15 de 2 Samuel 12. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Versículo 16, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. 17, os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Versículo 19, Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. 20, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. 21, seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, tu levantas e comes? 22, Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. 23, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Aí no versículo 24, passado essa fase, Davi consolou sua mulher Bate-Semá e deitou-se com ela, e ela teve um outro filho, um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou, 25 e último, e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Gedidias significa amado do Senhor. Só até aí. Davi, cara prático. Pô, pastor, mas que prática que ele tinha? É. Havia uma sentença para a criança ia morrer. Mas de repente ele falou: eu vou jejuar, vou orar. Quem sabe o coração de Deus se sensibiliza e ele vira essa situação. Ele orou, jejuou durante 7 dias e a criança morreu. Depois de 7 dias ele foi prático, morreu. O que eu posso fazer? Ela não vai poder voltar para mim, eu é que vou até ela quando eu morrer. Então, vou continuar vivendo a vida. Virou a página, foi, lavou o rosto, começou a comer. Os caras acharam: pô, Davi, você está doido? Quando o menino estava ali, você estava jejuando, agora você já está comendo. Falou: gente, vira a página, a vida continua, ponto. Ué, morreu, o que eu posso fazer? Muita gente que perde entes queridos, como eu já perdi, por exemplo, pai, mãe, no passado. Quando meu pai morreu há 25 anos atrás, foi uma grande perda, principalmente para mim, para a família e tal, mas para mim, que tinha uma intimidade muito grande com ele. Durante alguns dias eu chorei bastante, senti, mas depois disso, o que eu posso fazer? Morreu. Como ele mesmo disse para mim antes de morrer, ele falou: agora é com vocês, você que tem que pregar, você que tem que ganhar pessoas, continue cantando, continue evangelizando, agora é com você. Beleza, virei a página e segui a vida. Quando minha mãe faleceu, a mesma coisa, levamos ela para o hospital e ela estava bem, fomos brincando, eu e meus irmãos com ela no caminho, deixamos lá, 3 dias depois fomos retirar o corpo. Era uma operação, uma cirurgia não muito complicada. Aconteceu. Mas nós não nos revoltamos contra Deus. Ah, Deus, por quê que a minha mãe morreu? Pô, tal. Não. A gente continuou a vida. Ué, fazer o quê? Morreu. O que eu posso fazer? Foi o que Davi fez.
Quando a gente entende, meus irmãos, o propósito de Deus para nós, quando a gente tem relacionamento com Deus, algumas coisas nós passamos a entender. Deus nos deu essa capacidade da gente superar crises. Deus nos deu essa capacidade da gente superar enfermidades. Deus já nos deu, não é que Ele vai dar, Ele já nos deu. O problema é saber se nós entendemos aquilo que Deus já nos deu. Porque tem gente que ele passa a vida choramingando. Ele perdeu o emprego, fala, ó vida, ó dor, e agora o que eu vou fazer? Antigamente eu ganhava 5 mil, agora eu vou ter que ganhar 1.000, 2.000, o que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? Ah, Deus, essa enfermidade, por que o Senhor permitiu? Como eu falei semana passada aqui, tem gente hoje que fala assim, não, eu sou crente, eu tenho o corpo fechado, eu não posso ficar enfermo, meu corpo é fechado. Meu carro tem um adesivo lá, Deus é fiel, ninguém vai bater nele, porque o carro está travado e tal. E aí, alguém bate no teu carro, você acaba ficando enfermo, e aí, o que vai acontecer? Você vai desistir? Você vai se voltar contra Deus? Por isso que a gente tem que estar preparado. Agora, aquilo que veio acontecer, o que vier a acontecer nas nossas vidas, a gente tem que aprender a virar a página e seguir a vida. Porque o melhor de Deus ainda está por vir para nós. O Brasil está numa crise? Tá. Uma crise sem tamanho, principalmente política. Nunca foi tanta gente presa nesse país como tem sido atualmente. Graças a Deus. Nunca se roubou tanto nesse país como tem se roubado ultimamente. Mas eu vejo a mão de Deus agindo. Porque Deus tem misericórdia daqueles que clamam, que oram, que buscam pelo seu nome. Mas e a crise? A crise que está por aí, se instalada, ela existe para aqueles que creem na crise. E eu já disse e repito, eu não creio na crise, eu creio em Cristo. Mas isso afetou a tua vida? Beleza, afetou de que forma? Perdeu o emprego? Eu vou virar a página, vou seguir. Não dá certo essa profissão? Eu vou tentar outra. Mas eu sei que Deus está comigo, Deus me capacitou para dar a volta por cima e para frente. Resta saber se nós cremos na provisão do Senhor e se a gente está preparado. Um exemplo disso hoje, nos nossos dias atuais, é você olhar para o Japão. Tirando todas as coisas que de ruim existem no Japão, a religião, enfim, o povo que trabalha muito, né? Você olha para os japoneses são aqueles que deram a volta de várias catástrofes. Eu estava pesquisando na internet, no final da Segunda Guerra, em 1945, onde 2 cidades foram atacadas pelos americanos com bombas atômicas. Uma das informações que se tem na internet, diz que nos 2 primeiros meses, de 2 a 4 meses, caiu a bomba, matou um monte de gente, mas ainda continuou o efeito dela. Nos primeiros 4 meses após o ataque, os efeitos agudos das explosões mataram entre 90 e 166 mil pessoas em Hiroshima e 60 mil, de 60 a 80 mil em Nagasaki. Cerca da metade das mortes em cada cidade ocorreu no primeiro dia. Durante os meses seguintes, vários morreram por causa do efeito de queimaduras, envenenamento radioativo, lesões que foram agravadas pelos efeitos da radiação. Em ambas as cidades, a maioria dos mortos eram civis, embora Hiroshima tivesse muitos militares. Aconteceu. Eles estavam lutando eles estavam defendendo o território deles, junto com outros países da Europa. Um outro tipo de país da Europa se voltou contra eles, se juntou com os Estados Unidos. Eles foram atacar com seus aviões lá nos Estados Unidos, numa situação que teve, num cais, onde eles guardavam os aviões e os navios, e os Estados Unidos tomou a decisão, vamos destruir esses caras. Foi lá, mandou um avião, mandaram bombas que mataram mais de 300 mil pessoas, que destruiu a cidade. Só que se você visitar essas cidades hoje, você vai ver que elas se reconstruíram. Elas estão lá, viraram a página. Teve gente que perdeu familiar, teve gente que teve problema radioativo por causa da bomba, mas eles continuaram vivendo. Recentemente, em 2011, teve um abalo sísmico terrível, um terremoto naquela região, já que o Japão ele é um tipo de uma ilha, está num lugar assim complicado. E esse terremoto trouxe um maremoto de mais de 10 metros de altura. Você sabe o que aconteceu. Ele entrou na cidade rasgando tudo. Diz também as informações que, de acordo com as autoridades, houve
13.333 mortes confirmadas e 16 mil pessoas estão desaparecidas até hoje. Mas isso não deixou o Japão parado. Apesar desse terremoto, maremoto, causar danos substanciais ao Japão, destruindo rodovias, destruindo linhas férreas, incêndios em várias regiões. Teve uma barragem que rompeu. Aproximadamente 4 milhões de habitantes no nordeste do Japão ficaram sem energia elétrica. 1.400.000 ficou sem água para beber potável. Geradores deixaram de funcionar. 2 reatores nucleares foram danificados. Isso levou o pessoal a fazer uma evacuação imediata daquela região. E, por conta disso tudo, hoje, 2016, se você pesquisar na internet, você vai ver que a boa parte desses lugares já foram reconstruídos. E está tudo bem lá, eles estão vivendo a vida. Por quê? Porque na cabeça do japonês, de tanta coisa ruim que às vezes acontece, ele diz assim, virei a página, morreu, o que eu posso fazer? Vamos reconstruir, vamos para frente. Como na nossa igreja, a gente já passou por tantas dificuldades, por tantas lutas, já perdemos pessoas aqui, já perdemos entes queridos que faleceram, irmãos aqui que faleceram, já perdemos pessoas que saíram da igreja, às vezes até pela porta dos fundos. O que a gente vai fazer? Ficar chorando? Não, a gente virou a página, vamos para frente, que o melhor de Deus ainda está por vir. Olhando para a Bíblia, meus irmãos, a gente tem outro tipo de pessoas também que viraram a página. Uma mulher que foi jogada aos pés de Jesus. O pessoal dizia, ei, ela é pecadora, foi pega em adultério. Aqui diz o seguinte, adulterou, é apedrejada. O que o senhor tem a dizer, Senhor Jesus? Jesus olhou para ela e falou assim, alguém te condenou? Ela disse, não, ninguém. Jesus falou, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus disse para ela? Filha, errou, tá, vira a página, segue a vida, não peca mais. Eu não vou te condenar, vai para frente. Aquela mulher se levantou e foi embora feliz. Ela estava esperando o pior. Mas Jesus Cristo, Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Um outro exemplo da Bíblia, está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 25, diz que novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Ela teve 2 filhos, Abel, Caim, um matou o outro. Ela ficou triste, mas Adão deve ter dito, filha, vamos continuar a vida, Deus está com a gente, vira a página. Tiveram outro filho, e esse filho trouxe muita alegria ao coração de Eva. A descendência deles continuou, porque Deus é capaz de fazer isso. Se a gente olhar para a história de Abraão, a história de Abraão é fantástica. Um homem com 90 anos de idade, um homem que confiava em Deus, mas não tinha descendentes. Mas ainda assim diz o texto que Deus disse para Abraão, Abraão, de agora em diante a sua mulher já não se chamará Saraí, ou Sarai para alguns, seu nome será Sara, eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Aí Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Deus tinha falado para ele com 90, aí agora ele falou, passou 10 anos, ele já tinha dado um jeito lá, tinha vindo Ismael. Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Versículo 18, Abraão diz, Senhor, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Senhor, não tem jeito, eu estou com 100 anos. Já tive esse menino aí, o senhor viu a treta que deu? A dificuldade que deu. Então, Senhor, puxa vida, permita que ele seja o herdeiro. Gênesis 17, 19, Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os futuros descendentes. Por isso que em Gálatas capítulo 3 diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são descendentes de Abraão. Ou seja, nós estamos inclusos nessa aqui. Ele disse, pode um cara com 100 anos? Pode. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Gênesis 18, 10
o Senhor disse a Abraão: eu voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Aí Abraão e Sara, já velhos de idade, ou eram velhos de idade bem avançada, Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso ela riu consigo mesma quando pensou: depois de eu já estar velho, o meu senhor já é idoso, ainda teria esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? 14, Deus disse para Abraão: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. Quero pegar esse texto e trazer para a gente aqui hoje, século 21. Pergunte-se para si mesmo: tem alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? Existem impossíveis para Deus, irmãos? Sim ou não? Se não existem impossíveis para Deus, por que às vezes a gente desconfia do Senhor? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que socorreu Ruth, o Deus que socorreu tanta gente ao longo da história da humanidade, é o mesmo Deus que está com a gente aqui hoje. Ele é um socorro bem presente. Por isso que Davi, no Salmo 30, escreveu, versículo 4: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus filhos, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Meu irmão, o conselho que eu te dou hoje: vira a página, vai embora para frente. Fica chorando, não, vira a página. Deus ainda tem muita coisa para acrescentar. Só passaram-se 6 meses de 2016, tem mais 6 se Deus assim nos permitir. Tem mais anos pela frente se Deus nos permitir. Vamos embora para frente, vira a página, segue a vida, Deus é contigo. Já disse alguém que é sempre hora de mudar, de virar a página e se reinventar. Mesmo que doa, aprender não é um processo à toa. Eu vou aprender com os meus erros, com as coisas que aconteceram. Eu vou para frente. Uma outra pessoa disse, eu quero encerrar falando isso, ela disse: não fecha o livro. Porque tem gente hoje desistindo da vida e fechando o livro. Para mim não tem mais jeito, eu tenho que morrer. Não, você vai morrer no dia que Deus determinou. Até lá, se você não der um tiro na tua cabeça antes, o melhor de Deus está para vir sobre a tua vida. Vira a página, segue a vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos aqui, 1 Pedro capítulo 5. Primeiro a Pedro capítulo 5. Pedro dá um conselho maravilhoso para você que quer virar a página hoje. Versículo 6, ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da potente ou da poderosa mão de Deus. Para quê eu vou me humilhar? Para que Ele os exalte no tempo devido. Pastor, mas eu estou tão ansioso ultimamente. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado da gente, irmãos. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, confia, Deus cuida de você. Versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Ele anda, ele dá uma de leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas Pedro aconselha, versículo 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Versículo 10, guarde esse texto no teu coração: o Deus de toda a glória, de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, Ele os restaurará, Ele os confirmará, Ele lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. 11, último: a Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Deus
Deus é bom, Deus está com a gente. Vira a página, segue a vida adiante. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Vamos aplaudir, Ele merece, Ele é o nosso Deus. A Ele. Aleluia. Aleluia.